Glória a Deus. Senhor, nós declaramos e recebemos que temos a mente de Cristo para entender e receber as Tuas palavras, e que as Tuas palavras nunca venham nos faltar. Mas nós precisamos e necessitamos das Tuas palavras para viver, não só hoje, mas sempre. Amém e amém. Gênesis capítulo 37, versículo de número 1 em diante. Acompanhe comigo. Diz assim: Jacó voltou a habitar na terra de Canaã, onde seu pai tinha morado como estrangeiro. A história da família de Jacó é a seguinte: quando José tinha 17 anos, o trabalho dele era pastorear os rebanhos com os seus irmãos. Como era ainda muito jovem, ele acompanhava os filhos de Bila e Zilpa, mulheres de seu pai. Quando voltava do campo, José contava ao pai as más notícias a respeito dos seus irmãos. Versículo 3: na verdade, José era o filho preferido de Israel, porque nasceu quando seu pai já era muito idoso. Certo dia, José ganhou uma túnica longa de diversas cores. Quando os irmãos viram que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não conseguiam falar amigavelmente com ele. Certa noite, José teve um sonho, e quando contou esse sonho a seus irmãos, eles ficaram com ainda mais ódio dele. Versículo 6: peço que ouçam o sonho que tive. Disse-lhes: vejam só, sonhei que estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes o rodearam e se inclinaram diante dele. Seus irmãos disseram: você está querendo dizer que vai reinar sobre nós, ou que vai nos governar? Por causa dos seus sonhos e das suas palavras, o ódio deles aumentava cada vez mais. José teve um outro sonho e contou aos seus irmãos: sonhei que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando contou o sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu dizendo: que sonho é esse? Então você acha que eu, a sua mãe e os seus irmãos, vamos ter de nos inclinar até o chão diante de você? Os irmãos ficaram com inveja de José. O pai, no entanto, meditava sobre o que ouvia. Versículo 12: certo dia os irmãos de José levaram os rebanhos de seu pai para perto de Siquém
Israel disse a José: os seus irmãos não estão cuidando do rebanho em Siquém? Quero que você vá até lá. Sim, Senhor, respondeu. Israel lhe disse: vá lá ver como estão os seus irmãos e os rebanhos, e traga-me notícias deles. José obedeceu e partiu do vale de Hebrom para Siquém. Um homem o encontrou perdido pelos campos e perguntou a ele: quem é que você está procurando? José respondeu: estou procurando os meus irmãos. O Senhor pode me dizer onde eles estão cuidando dos rebanhos? O homem disse: já não estão aqui. Ouvi quando falavam: vamos a Dotã. Então José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou próximo de Dotã. Mas eles o viram de longe, e antes que se aproximasse, tramaram uma forma de matá-lo. E diziam uns aos outros: lá vem o sonhador, vamos matá-lo e jogar o corpo dele num destes poços. Depois diremos que ele foi morto por um animal selvagem. Então veremos em que vão dar os seus sonhos. Quando Rúben ouviu o plano dos irmãos, quis livrá-lo, dizendo: não vamos matar nosso irmão. E acrescentou: não derramem sangue, joguem-no nesse poço, no deserto, mas não coloquem as mãos nele. Rúben disse isso com a intenção de libertá-lo mais tarde e devolvê-lo ao pai. Então, quando José chegou, seus irmãos arrancaram a túnica longa e colorida, agarraram-no e jogaram no poço vazio sem água. Mais tarde, quando estavam sentados comendo pão, viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Os camelos estavam carregados de perfume, bálsamo e mirra, que estavam levando para o Egito. Judá disse aos seus irmãos: que vantagem teremos em matar nosso irmão? Esconder a sua morte e ficar com esse peso na consciência? Vamos vendê-lo aos ismaelitas? Afinal, ele é nosso irmão, é o nosso sangue. E os seus irmãos concordaram. Assim, quando os mercadores ismaelitas passaram por ali, os irmãos de José o tiraram do poço e o venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata, que o levaram para o Egito. Versículo 29, quando Rúben voltou ao poço, viu que José não estava nele. Então rasgou suas roupas, cheio de aflição, e voltando-se para os seus irmãos, disse: o menino não está lá. Para onde irei agora?
Então eles pegaram a túnica de José, mataram um bode e mergulharam a túnica no sangue do animal. Depois mandaram a túnica longa e colorida, cheia de sangue, ao pai, com este recado: achamos isto no campo. Será que é a túnica de seu filho? Jacó a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Provavelmente um animal selvagem o devorou. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas roupas e se vestiu de pano de saco e chorou muitos dias pela morte de seu filho. Todos os seus filhos e filhas procuraram consolar Jacó. Ele, porém, recusou ser consolado, dizendo: vou chorar a morte de meu filho até morrer. E continuou a chorar. Enquanto isso, os mercadores de Midian, vendendo José a Potifar no Egito, oficial do faraó, comandante da guarda. Até aqui diga glória a Deus. Maravilha. Vamos meditar hoje em todo este capítulo 37 de Gênesis, que conta a história de José, que fala acerca dos sonhos, ou do sonho principal que Deus sonhou para ele. Nós vimos aqui a princípio que José era odiado, José era invejado, mas ele não era odiado nem invejado pelos vizinhos. Ele não era odiado nem invejado pelo coleguinha ou a coleguinha do colégio. Ele era invejado e odiado pelos próprios irmãos. Pelos próprios irmãos, José era odiado e invejado. E por quê? Porque todos os irmãos de José perceberam que José era o filho preferido do pai. E nós vimos no começo desse texto que José era fiel ao seu pai. Jacó mandava José vigiar os seus irmãos. E por que Jacó fazia isso? Porque os irmãos de José, eles não deveriam ser flor que se cheirasse. Os irmãos de José deviam pintar e bordar. Por isso o pai tinha plena confiança em José. E José vigiava sempre os irmãos e trazia sempre para o pai más notícias dos seus irmãos, que viviam aprontando, que viviam fazendo coisas erradas. Repare que José não acobertava seus irmãos só porque eram seus irmãos. Ele agia com honestidade diante do seu pai. Ele era fiel ao seu pai. Por isso o pai o amava. Se cada um de nós temos o desejo de
sermos os preferidos do papai, é só sermos fiéis a Ele. É só andarmos com honestidade diante do Pai. A Bíblia diz que Deus honra a quem o honra. José era honrado por seu pai, porque José honrava o próprio pai. E os irmãos de José perceberam que ele era o queridinho do papai quando Jacó dá para ele uma túnica diferente, uma túnica colorida, uma túnica que não era uma túnica qualquer, era uma túnica que chamava atenção, era uma túnica que se destacava entre todas as túnicas. E essa túnica devia ter custado uma grana na época, devia ter sido caro. Mas o pai não mediu esforços para presentear José com essa túnica que se destacava. Todos os irmãos de José tinham lá as suas túnicas. Todos. Porém José tinha uma túnica diferente. A túnica dele era mais bonita, chamava atenção. E os irmãos entendiam que a mesma túnica que eles usavam, José tinha que usar também. Mas aí nós colocamos na balança aquilo que eu acabei de falar. Deus honra quem honra Ele. O pai honra o filho que o honra. Por isso, os irmãos de José começaram a sentir um ódio grande dele. Vale lembrar que esse ódio todo que tinham contra José eram os irmãos, não eram qualquer pessoa. Os irmãos tinham ódio dele. E para piorar a situação, José tem 2 sonhos. E esses sonhos que José sonhou, na verdade não eram propriamente os seus sonhos, mas eram os sonhos que Deus havia sonhado para ele. Primeiro ele chama os irmãos para contar o primeiro sonho e diz que ele havia sonhado com feixes de trigo e que o dele ficou de pé e que os feixes dos irmãos rodeavam ele. Um dos irmãos perguntou para ele: então quer dizer que nós vamos ter que depender de você? Lhe rodear? José não falou nada. Teve outro sonho, e José conta agora esse outro sonho não só para os irmãos, mas para o pai e para a mãe. E ele diz: gente, sonhei com o sol, com a lua e com 11 estrelas. E o sol, a lua e 11 estrelas se prostravam diante de mim. O sol era o pai, a lua a mãe, e as 11 estrelas quem? Os irmãos. Os irmãos ficaram com mais ódio ainda. E Jacó perguntou para ele: vem cá, então você está querendo dizer
que o seu pai, sua mãe, seus irmãos vão se prostrar diante de ti? Mais uma vez José não falou nada. Ele fica quieto, ele conta o sonho e fica calado. Ele deixa com que o seu pai e os seus irmãos interpretem o sonho. E aí nós lemos que os irmãos ficaram para morrer. Dessa vez foi a gota d'água. E os irmãos de José, como sempre, no campo, tomando conta do rebanho, e como sempre deviam aprontar para caramba. Jacó disse para José: vai lá ver o que seus irmãos estão fazendo, vai lá tomar conta deles, vai ver se eles estão tomando conta direitinho do rebanho. E José partiu. Não estava encontrando os irmãos, se encontrou com um homem, ele perguntou, devia ser um conhecido, e José perguntou para tal homem: o senhor viu os meus irmãos por aí? E o homem disse: eu ouvi falar que eles devem estar em Dotã. E José continuou a caminhada dele até que encontrou os irmãos. Mas antes de José chegar aos irmãos, os irmãos avistaram José primeiro. E aí um comentava com o outro: olha lá vem um sonhador, vamos acabar com ele. Meu irmão, minha irmã, continue sonhando. Ainda que queiram acabar contigo, continue sonhando, porque ninguém vai conseguir acabar com você. Ninguém pode tocar em você. E ainda que alguém toque em você, vai ter que prestar contas ao Pai. Diga glória a Deus. Continue sonhando os sonhos que Deus tem sonhado para a tua vida. Sonhe mesmo, e sonhe alto. Porque José não sonhou um sonho qualquer. O sonho que José teve foi um sonho tanto. O propósito de Deus nesse sonho era fazer com que José se tornasse o quê? Governador do Egito. Governador do Egito. Mas como? Aos olhos naturais, isso seria impossível. Mas quando Deus quer agir, Ele age e ninguém pode impedir. Por isso, continue sonhando os sonhos que Deus tem sonhado para você, porque Deus é contigo. Podem tentar travar a tua caminhada, mas aquilo que Deus prometeu para você, Ele vai cumprir na tua vida. Receba essa palavra. Não desanime quando surgirem as lutas. Não desanime quando você se deparar com os obstáculos. Não desanime quando você se deparar com uma barreira gigantesca à sua frente. Não fique desanimado. Não fique desanimada quando você começar a sofrer perseguições. Não desanime quando você perceber que o mundo parece que está caindo por inteiro sobre o alto da tua cabeça. Tenha ânimo. Não se esqueça, Deus tem sonhado coisas grandes para você.
Deus tem coisas grandes para você. Você não pode desistir. Você não pode esmorecer. Você não pode se render à derrota. Continua firme. Os irmãos de José, quando avistaram José, um dizia para o outro: lá vem o sonhador. Olha lá o sonhador. Aí um dentre os irmãos tiveram a brilhante, entre aspas, ideia: vamos matar José. Quem é que estava querendo matar José? Era o vizinho? Quem estava querendo matar José era o coleguinha dele? Quem queria matar José? Os irmãos. Tem muitos irmãos que nos invejam. Tem muitos irmãos que nos odeiam. Mas por quê, pastor? Porque nós nos vestimos de uma túnica diferente. Pastor, eu não visto túnica nenhuma, eu estou me referindo àquilo que é espiritual. O brilho do Espírito está no seu rosto, está na sua face. E aqueles que não têm esse brilho, ou têm um brilho ofuscado em si, quando olham para a gente e veem esse brilho intenso em nós, sentem ódio, sentem raiva. Há pessoas que implicam com a gente do nada, sem a gente fazer nada. Repare, é assim. Há pessoas que se levantam contra nós, sem cada um aqui ter feito absolutamente nada. É a túnica espiritual que está em nós, é o brilho do Espírito que está no nosso rosto, na nossa face, e eles querem curar, mas ver arrancar esse brilho de nós, mas não vão conseguir. Queriam matar José, mas aí o irmão mais velho disse: não vamos matar o nosso irmão, vamos jogar ele nesse poço vazio, sem água, e depois a gente vê como é que a gente faz. E esse irmão mais velho, chamado Rubem, deu essa ideia de colocar José no poço, simplesmente para que os irmãos não o matassem, e depois ele pudesse resgatar José e levá-lo e entregá-lo ao pai. E Rubem sai por um instante, e os outros irmãos agarram José, lançam ele no poço, mas antes de jogar José no poço, a primeira coisa que eles fazem é o quê? É arrancar de José o quê? A túnica. Arrancaram a túnica material, mas não conseguiram arrancar a espiritual. José continuou brilhando. O brilho no rosto de José era intenso. Ele era fiel ao pai, ele era obediente ao pai, ele era honesto para com o pai. Coisas que os seus irmãos não eram, nem chegavam aos seus pés. Arrancaram a túnica dele, jogaram ele no poço, vazio, sem água. Eu fico pensando, a maioria dos poços são fundos, né? É bem fundo, é ou não é? Quando você cai num poço com água, a água ainda
amortece ali a queda do teu corpo. Mas num poço vazio, era para José ter se quebrado por inteiro, mas ele não quebrou nem um ossinho do seu corpo. Por quê? Porque a mão de Deus estava a todo tempo aparando, sustentando sobre a vida de José. A mão de Deus está sobre a vida de vocês. Receba essa palavra. Mal algum lhe sobrevirá. Não tenha medo de nada. Deus é contigo. E se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí, quando passa uma caravana de ismaelitas, um dos irmãos dizem: é melhor realmente nós não matarmos o nosso irmão. Vamos vendê-lo como escravo. Vamos ganhar um dinheirinho ainda em cima dele. E venderam José para os ismaelitas por 20 moedas de prata. Judas ainda negociou num preço um pouquinho mais alto. Os irmãos de José nem negociar sabiam. E venderam José por 20 moedas de prata. 20 moedinhas de prata. Aí eles pegaram a túnica. Olha a malícia, olha. Veja como os irmãos de José não prestavam. Não prestavam. Pegaram a túnica de José, mataram um animal, mergulharam a túnica de José no sangue do animal, depois levaram para o pai, dizendo: essa não é a túnica do teu filho? Eles não disseram: não é a túnica do nosso irmão? Não é a túnica do teu filho. E Jacó reconheceu a túnica de José, e bateu em Jacó um sentimento de culpa. Ele absorveu para si uma culpabilidade muito grande, porque ele chegou a dizer: eu vou chorar até eu morrer, a morte do meu filho. Foi como se Jacó pensasse o seguinte: se eu não mandasse meu filho ir lá, nada disso teria acontecido. Então eles fizeram com que o pai acreditasse, com que Jacó acreditasse que José havia sido devorado por um animal feroz. Me responda bem alto aí. Os irmãos de José prestavam ou não prestavam? Não tinha um que prestasse. Tudo falso. E a gente tem que ter cuidado com os irmãos falsos, porque tem muito irmão aí que não presta. É duro falar assim, mas tem que falar. É irmão? Mas não presta. Estou falando de irmãos de igreja, sim, para que vocês entendam. Tem muitos irmãos que são falsos, irmãos que não prestam, que são invejosos, que sentem ódio dos outros. Pastor, você está pegando pesado. Não, é a realidade. Eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Eu não estou aqui para agradar ninguém. Mas eu conheço um monte de irmãos aí falsos, que guarda rancor, que guarda ódio no coração, mentirosos. Conheço um monte de irmão que não presta. E você, eu acredito que
Eu acredito que você deve conhecer também muitos irmãos que não prestam. São irmãos, mas não prestam. Tentaram tirar José de cena, vendendo José para os ismaelitas, que depois, posteriormente, foram revender José a Potifar, como nós lemos aqui no finalzinho, que era chefe da guarda do faraó na época. Repare que os irmãos de José estavam pensando o seguinte: vamos vender José, ele vai sumir, vai desaparecer, e agora nós vamos estar livres, porque José era uma pedra no sapato deles. José ia para vigiar os irmãos, todos os irmãos, e tudo de errado que eles faziam, José ia lá e contava para o pai. Então eles queriam se livrar de uma vez por todas de José e pensaram que estavam livres de José. Meu irmão, minha irmã, você pode fazer o que quiser nessa vida, você só não pode mexer com o ungido de Deus. Não mexe com uma pessoa ungida do Senhor, porque é prejuízo posteriormente para você. Entrega tudo e todas as coisas nas mãos de Deus, e Deus sabe como faz, como resolver. Não tente fazer nada segundo a força do seu braço, como diz Davi, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Deixa tudo nas mãos de Deus. O interessante é que quando lançaram José no poço, ele resistiu? Não. A Bíblia não diz que José resistiu, ou que houve uma resistência da parte de José e que ele brigou. Não. Ele simplesmente ficou na dele. Pegaram ele e jogaram no poço. Depois tiraram ele do poço e venderam para os ismaelitas. Ele questionou alguma coisa? Não. Ele poderia ter dito: gente, eu não sou escravo, eu sou irmão deles. Mas ele não falou nada. Ele ficou na dele. E ele mesmo permitiu com que ele fosse vendido como escravo. Mas por que José agiu dessa maneira? Porque ele não resistiu, porque ele não reagiu, porque José não questionou. Nós temos que aprender uma coisa. Nós temos que gravar uma palavra que está escrita na Bíblia em Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Nós temos que estar conscientes disso, de que está tudo colaborando para o nosso bem. José era odiado, perseguido, mas tudo isso estava colaborando para o seu bem. José foi jogado num poço vazio, sem água, tudo isso estava colaborando para o seu bem. Foi vendido como escravo aos ismaelitas? Sim, mas estava tudo colaborando para o seu bem. Depois os ismaelitas revendem José para quem? Para Potifar, chefe da guarda do faraó do Egito. Veja aqui, se não fosse isso tudo, ele não chegaria aonde? No Egito. Tudo colaborou.
Tudo colaborou. Estava tudo dando certo. Aparentemente estava dando tudo errado. E isso acontece com a gente. Às vezes começam a acontecer coisas na nossa vida, e a primeira coisa que a gente pensa é o seguinte: está dando tudo errado. Não, não está dando tudo errado. Está dando tudo certo. Tudo está colaborando para o bem de cada um. Tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus. José amava a Deus. Nós aqui amamos a Deus. Você recebe que está tudo colaborando para o teu bem? Está dando tudo certo? Porque na verdade a gente não sabe de nada, a gente não sabe o que diz, mas Deus sabe perfeitamente o que faz, o que está fazendo. Às vezes a pessoa ela perde o emprego e diz: aí ela se lamenta, ela chora, ela fica para baixo, ela se prostra. Não, está tudo colaborando, está tudo dando certo, está tudo dando certo, não tem nada dando errado, ainda que aos olhos naturais dê a impressão de que está dando tudo errado. Não está. Mas eu estou sendo perseguido, estou sendo maltratado. Está dando tudo certo. Pastor, mas que loucura é essa? Loucura para aqueles que ainda não entraram no Espírito. Porque quem está no Espírito, como nós estamos no Espírito, consegue entender essas coisas. É verdade ou não é? Só quem está no Espírito consegue entender essa pregação, essa mensagem. E eu espero que todos vocês estejam. Os que estão me ouvindo pela rádio, aqueles que estão me assistindo pelo Facebook, vocês que estão aqui, enfim, quem ouvir essa mensagem posteriormente, que estejam no Espírito, para que entenda que Deus definitivamente está no controle de tudo e todas as coisas, inclusive no controle da nossa vida. Me diz uma coisa: como é que José ia chegar no Egito se não fosse dessa maneira? Como é que ele ia chegar? Como seria? Não tinha outra maneira, não tinha outro jeito. E Deus também não age como o homem age. Deus, ele age do jeito único e exclusivo dele, ponto final. Aí José vai parar na casa de um homem chamado Potifar, chefe da guarda do exército de Faraó. E ele foi parar lá na casa de Potifar à toa? Não. Foi segundo a permissão e vontade de quem? Para quê? Para que o sonho que Deus havia sonhado para José se cumprisse. Amém, queridos? As promessas que Deus tem feito para vocês, elas estão de pé. Se você está passando uma fase difícil na vida, essa fase vai passar. E quando a gente passa por fortes tribulações, quando a gente passa por uma fase apertada nessa vida, é porque coisas grandes estão por vir. O melhor está para acontecer. Quem recebe essa palavra, diga: eu recebo essa palavra. Então aguenta firme, porque Jesus disse que tudo nessa vida passa. Essa fase ruim está passando. Essa tempestade que está sobre o alto da tua cabeça está passando. E José, quando foi para a casa de Potifar, não acabou o sofrimento dele ali, não.
Pelo contrário, aumentou ainda mais. Aumentou ainda mais. Às vezes, a gente passa por um sofrimento, e quando a gente sente assim um certo alívio, ainda que seja bem pouquinho, a gente pensa: acabou. Não. Vem um sofrimento um pouquinho mais forte. Eu fico pensando, quando José foi levado, foi vendido para Potifar e foi parar na casa de Potifar, ele deve ter pensado: é agora. Que nada. Dali por diante ele ia ainda passar um sufoco tremendo. E sobre isso nós vamos falar no próximo culto, talvez na sexta ou no domingo. Nós falaremos sobre essa segunda parte desta mensagem, porque essa mensagem é longa, essa mensagem é extensiva. A vida de José não se resume somente nesse versículo 37, o qual nós lemos todo, não. Ele passou por outros sofrimentos, até o sonho que Deus havia sonhado para ele se concretizasse, se materializasse na sua própria vida. Nós vamos ver daqui para frente também que José não questionou a Deus em nada. E na maioria das vezes o ser humano questiona Deus, briga com Deus, responde a Deus, é rebelde com Deus. São aqueles irmãos que agem como criança. Mas como Paulo diz, quando eu era menino, quando eu era criança, eu agia como criança. Mas o tempo de criança passou. Nós nos tornamos pessoas adultas e não podemos agir como crianças. Temos que agir como pessoas maduras. Entendendo, eu digo, repito mais uma vez, que Deus está no controle de tudo, inclusive no controle da nossa vida. E que está dando tudo certo para a gente. Eu quero que você saia daqui hoje com esse pensamento fixado na tua mente, no teu coração. Está dando tudo certo. Não tem nada dando errado. Está dando tudo certo, tudo certo. Não esmoreça, não desista. E se você tem um problema impossível de ser resolvido, solucionado, creia. Para Deus não há impossíveis. E tudo é possível àquele que crê. E se creres, verás a glória de Deus. Amém, queridos? Você recebeu essa palavra? Dá um aplauso forte para Jesus. Glorifica e exalta o nome dele. Na sexta-feira ou no domingo, acredito que provavelmente no domingo, nós vamos a segunda parte dessa mensagem. Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus. Levante as suas mãos e diga: muito obrigado, Jesus, pela palavra que o Senhor semeou no meu coração. Diga: eu saio daqui hoje com a minha vida abençoada, com o meu espírito alimentado da tua palavra. Renova cada dia, Jesus, as minhas forças, pois eu preciso da tua palavra, eu preciso do Senhor para viver, e só o Senhor na minha vida. Amém. Dá mais um aplauso forte para Jesus. Glória a Deus.
Deus abençoe a todos nós. Amém? Que Deus nos abençoe.